Bem-vindo à série O Coração do Cristianismo. Nesta série, nós tratamos de temas fundamentais, temas importantes que balizam a vida do cristão. Coisas que você precisa saber, coisas que você precisa entender para poder ter uma caminhada espiritual boa. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante chamado Os Anos Silenciosos de Jesus. E por que esse tema é importante? Porque existe um período da vida de Jesus sobre o qual a Bíblia silencia. A vida de Jesus é relatada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só 2 deles falam do nascimento, Mateus e Lucas. Marcos e João começam diretamente no ministério com 30 e poucos anos. Mas há um período que mesmo Mateus e Lucas não tratam, que é o período que vai do cerca de 13 anos de Jesus, que é quando Jesus fez o Bar Mitzvah, que isso deve ter acontecido numa ida que a família dele teve a Jerusalém, que é aquela história em que Jesus, os pais esquecem dele, ele fica meio perdido, etc., até o início do seu ministério, que ele começa com 30 e poucos anos. Nada sabemos sobre o que aconteceu com Jesus neste 20 e poucos anos. A Bíblia não fala sobre isso. E o grande problema é que a mídia, escritores sensacionalistas e outros, até gente que é contra o cristianismo, aproveitam essa lacuna para inventar coisas para preencher esses anos silenciosos. Há uma verdadeira indústria de livros, filmes, programas de televisão que tentam passar ideias do que poderia ter acontecido com Jesus. Veja só os absurdos que são falados. Jesus teria emigrado para a Índia e teria lá entrado em contato com o hinduísmo, que é uma religião que já existia no tempo de Jesus e aprendido conceitos hindus, etc. Então, haveria toda uma influência do hinduísmo no cristianismo, o que é um absurdo. Jesus teria sido educado pelos essênios. Os essênios é uma seita judaica que vivia à parte da sociedade. É como se fossem monges. Tinham conceitos de pureza muito sérios e viviam totalmente fora da sociedade, porque entendiam que a sociedade era pecadora. Muitos dizem, com alguma razão, que João Batista poderia ter sido um essênio pelo tipo de vida, a forma que ele levou. Mas Jesus não. Jesus não tinha nenhuma característica dos essênios. E não faria nenhum sentido ele ter ido viver no meio desses grupos que estavam totalmente afastados da sociedade. Não foi assim que Jesus viveu. Tem até gente que defende que Jesus foi para a Inglaterra, imagina, onde conheceu a religião celta. Olha que coisa absurda. Tem de tudo. Tem as coisas mais malucas. E muita gente ganhou muito dinheiro com esses absurdos. Por isso que é importante você saber o que aconteceu, para você entender quais são os fatos reais, para não se permitir influenciar por essas invenções, essas fantasias que são feitas com o objetivo de ganhar dinheiro. Os estudiosos, os historiadores sérios, os estudiosos da Bíblia que realmente procuram fazer a coisa da forma como precisa ser feita, entendem, todos eles praticamente, que os 20 e poucos anos silenciosos de Jesus, ele passou em Nazaré. O que a Bíblia nos conta é que Jesus nasceu, houve perseguição aos meninos ali na região de Belém, eles fugiram, o pai e a mãe, José e Maria e o bebê fugiram para o Egito, onde ficaram 2 anos, 3 anos. E depois voltaram e foram para Nazaré. E se estabeleceram lá.
depois, a outra passagem que fala daquele momento do Bar Mitzvah que eu comentei, que foi com torno de 13 anos de Jesus, ele eles já estavam morando em Nazaré. A Bíblia relata a viagem que a família fez de Nazaré até Jerusalém. Na volta, Jesus se perdeu. E Jesus ficou em Nazaré. E por isso ele ficou conhecido como o Nazareno. Se ele tivesse ido viver no meio dos essênios, ele não seria conhecido como Nazareno. Ele seria conhecido como Jesus o Essênio. Se ele tivesse ido para a Índia, teriam arrumado um outro apelido para ele. E se ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré, é isso que a Bíblia fala, é porque ele viveu lá. A formação dele é lá, a história dele é lá. Isso, por exemplo, lá em Mateus 2:23 fala Jesus de Nazaré. Nós sabemos disso por inúmeros escritos, que Jesus era conhecido como o homem de Nazaré. Há uma passagem até quando começam a falar que Jesus era o Messias, que alguém diz assim, mas ele é da Galileia. Nazaré é na Galileia. Pode alguma coisa boa vir da Galileia? Porque a Galileia era considerada uma região atrasada, uma região culturalmente pouco desenvolvida. Então, essa é a realidade. Jesus ficou em Nazaré. E a melhor explicação que existe para a ausência de informações sobre Jesus na Bíblia desses 20 e poucos anos é a seguinte: nada de significativo ocorreu com ele. A gente tem que entender que os evangelhos, os textos originais, foram escritos em rolos feitos de peles de animal, que tinham um tamanho limitado. E quando você vai contar a vida de Jesus, de um homem da importância, da magnitude de Jesus, você não consegue colocar tudo. O próprio apóstolo João, no final do seu evangelho, ele disse: se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez e ensinou, precisaria de bibliotecas incontáveis. E aí você vai escrever um rolo curto. Você tem que escolher o que você vai escrever. E é evidente que você escreve aquilo que você entende que é mais importante. E se há 20 e poucos anos da vida da pessoa, que a pessoa não fez nada assim de chamou atenção, você simplesmente pula aquele período. Você não fala nada. E não tem nada de errado nisso. Você está preservando o seu espaço para falar das coisas relevantes. O que é melhor você falar do que aconteceu nos últimos 7 dias de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos até o domingo da ressurreição, ou falar que Jesus viveu em Nazaré e ele trabalhou na cidade tal, ele fez isso, ele fez... Tem nada aí que agregue para os ensinamentos da vida dele. Então, eu não tenho espaço, eu sou um evangelista, eu estou escrevendo um evangelho, e eu corto essa parte. Mas a curiosidade vem, ok, os evangelhos não escreveram porque provavelmente Jesus nada fez de relevante nesse período. Mas o que ele fez? Há uma curiosidade. Aí a gente fala dessas coisas um pouco juntando informações aqui e ali, compondo um quebra-cabeça. Por exemplo, sabemos que o pai de Jesus era um carpinteiro. E sabemos também que, naquela época, os filhos seguiam a profissão dos pais. Não tinha essa história de o pai é engenheiro, o filho é médico. Não era assim. A profissão dos pais era seguida pelos filhos. E isso acontecia gerações. Então, se o pai de Jesus, pai adotivo, mas para a sociedade era o pai de Jesus, José, era um carpinteiro, naturalmente, o filho seria um carpinteiro. Nós vemos isso, por exemplo, quando Pedro e André, seu irmão, eram pescadores. E a Bíblia fala que o pai de Pedro também. Eles eram uma família de pescadores. Então, o pai de Jesus era carpinteiro, Jesus era o filho mais velho. Como Jesus era o filho mais velho, se o pai morreu e a suposição que José morreu é porque depois do episódio do Bar Mitzvah de Jesus, nada se fala mais de José, a não ser como referência. Por exemplo, esse aí que chegou falando de Jesus, não é o filho de José? Não está falando de José, está usando a referência para dizer quem era que chegou.
De Maria se fala. Por exemplo, Maria está presente no primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho, no casamento de Caná da Galileia. Maria está aos pés da cruz de Jesus. Então, há momentos em que ela aparece. É uma outra passagem que falam assim para Jesus: chegaram aí a sua mãe e seus irmãos. Não fala pai, mãe e seus irmãos. E aí, ou seja, chegou a sua família. Jesus diz: a minha família são aqueles que fazem a minha vontade. Então, como a Bíblia nada mais fala de José, o entendimento que se tem é que José morreu. Se José morreu, não sabemos quando, com que idade Jesus tinha, mas naquela época as pessoas viviam pouco de uma forma geral. Jesus, como filho mais velho, ficou responsável por cuidar dos irmãos, que a Bíblia cita uma série de irmãos. Então, ele teve que cuidar da família. Ele era o responsável pela família, ele era o chefe da família. Então, nada mais natural que ele tenha ficado em Nazaré trabalhando, sustentando a sua família, cumprindo a sua missão, que ele tinha a sua responsabilidade com a sua família. Nós também entendemos que neste período que Jesus estava trabalhando como carpinteiro, em que ele calejou suas mãos, ele também aproveitou o seu tempo livre para aprofundar seu relacionamento pessoal com Deus. Mas, Vinícius, Jesus não é o Filho de Deus? É, mas nós não podemos esquecer que Jesus encarnou. E quando ele encarnou, ele chegou aqui como um bebê. Nós não podemos imaginar que o bebê Jesus chegou ao mundo falando, escrevendo, discutindo teologia. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ele cresceu em estatura e conhecimento e graça perante Deus e os homens. Então, Jesus, ao longo da sua vida, foi tomando conhecimento do seu ministério, do que estava reservado para ele, do que ele precisava fazer. Jesus, ser humano, teve um crescimento, teve conhecimento. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever e ele aprendeu coisas sobre Deus Pai. Com o tempo, ele adquiriu a consciência necessária de quem ele era. Mas Jesus encarnado, o lado humano de Jesus, passou pelos mesmos processos que nós passamos. E ele aprofundou o seu relacionamento com Deus até chegar a um relacionamento perfeito. Foi um processo de crescimento. E nesse período, Jesus foi instruído por Deus naquilo que ele, Jesus, precisava saber para cumprir o seu ministério. Jesus não teve uma formação teológica, ele era um simples carpinteiro. A formação teológica estava reservada para os sacerdotes e para os escribas. Mas Jesus falava com autoridade sobre a Bíblia, ele conhecia profundamente. Onde foi que ele estudou? E ele mesmo respondeu. Certa vez lhe perguntaram: como um simples carpinteiro como você, Jesus, conhece tão bem a palavra de Deus, tão bem as coisas de Deus? E lá em João 7, 16 e 17, Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus Pai. Então, o ensino é dele, do Pai. E como ele obteve esse ensino? O Pai o ensinou. Quando? Nesse período da vida dele. Ele ficou trabalhando, sustentando a família e também aprendendo de Deus aquilo que ele precisava aprender para poder desempenhar a sua missão. Foi isso que Jesus fez. Foi esse conhecimento profundo que deu a Jesus autoridade para ensinar, desafiando quem questionava a sua doutrina. Viu os doutores da lei e Jesus falava com eles de igual para igual e dava um nó neles, porque ele conhecia mais que esses doutores da lei. Nós já vimos isso desde quando Jesus tinha 13 anos, lá no Bar Mitzvah, quando ele ficou conversando com os doutores da lei e os doutores da lei ficaram maravilhados com o conhecimento que ele tinha. Claro que depois ele evoluiu muito mais. Eles ficaram maravilhados porque era um menino de 12 anos, 12, 13 anos, e demonstrava um conhecimento incrível para a idade dele, mas ele cresceu nesse conhecimento. Portanto, e concluindo, durante os chamados anos silenciosos, Jesus trabalhou duro,
e se preparou para o ministério. Não foi um período cheio de experiências memoráveis, milagres, nada disso. Mas foi um período de enorme importância, porque foi o período que deixou Jesus pronto para fazer aquilo que ele precisava fazer. E a última mensagem que eu deixo aqui, meu irmão, minha irmã, é que quando você chegar em casa cansado do trabalho, do estudo, de um momento na sua vida que parece que você está se dedicando e não há grandes coisas acontecendo, lembre-se que Jesus viveu isso 20 e poucos anos da sua vida. E depois ele mudou a história da humanidade. Há momentos na vida em que a gente precisa cumprir as nossas obrigações e aprender, adquirir conhecimento, fazer aquilo necessário para que a gente possa vir a desempenhar o papel que Deus reservou para nós na obra dele. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, dê o seu like, siga-nos nos nossos canais, nos recomende para os seus amigos, para os seus familiares, para que a gente possa ter a nossa obra mais divulgada, porque o nosso objetivo é única e exclusivamente falar e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.